Hoje, o nosso tema é procrastinação. Adiando a obediência. E queria orar antes, pedindo para Deus falar conosco nessa manhã, tá bom? Abaixa a sua cabeça. Deus, é muito bom estarmos aqui nessa manhã para aprendermos do Senhor e da Tua palavra. Nós queremos pedir a Tua direção, a Tua orientação, a ação do Teu Espírito sobre o nosso coração, para que possamos ser confrontadas com tudo aquilo que a Tua palavra diz a respeito de procrastinar. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Que a Tua palavra realmente transforme as nossas vidas. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lúcia, eu sou a esposa do Gil, sou a mãe do Pedro e da Isabela, e sou a sogra do Denis e da Ana. Meus 2 filhos se casaram em 2021, um em junho e em novembro, quase morri do coração, porque a casa ficou vazia de uma vez, né? Sou serva do Senhor Jesus há 47 anos, sou professora de educação infantil na Unicamp, faço parte do grupo de aconselhamento da Igreja Fonte, da liderança de discipulado e da liderança de coinonia. Eu me formei em educação cristã e missões pelo Palavra da Vida, fiz pedagogia na Universidade de São Francisco, fiz pós-graduação em gestão do trabalho pedagógico, sou especialista em educação infantil e pedagogia da infância pela Unicamp e especialista em direitos da criança e da infância pela Unicamp. E é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque o público-alvo é muito grande. Mas eu quero muito compartilhar com vocês aquilo que Deus falou para mim a respeito desse tema. Qual que é o meu objetivo hoje aqui? É que vocês reconheçam áreas de procrastinação em suas vidas e respondam com fé, com ação, em obediência à vontade de Deus. Que compreendam a importância de obedecer a Deus imediatamente quando Ele nos dá uma ordem, vencendo a procrastinação espiritual e desenvolvendo um coração sensível à voz de Deus. E nós vamos usar muito a Bíblia, então pega o seu celular aí, quem está com a Bíblia no celular, pega a Bíblia manual quem tem, que eu vou querer a ajuda de vocês. Eu trouxe muito texto e eu acho que é assim que a gente aprende, que a gente é confrontada. Então, eu vou falar e quero que vocês escolham um texto e leiam junto para a gente estar participando, tá bom? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, logo assim de início. Quem nunca passou por assim? Ah, depois eu faço isso e nunca fez. Alguém aqui? Ou todo mundo já passou por isso? Quem passou? Levanta a mão para eu ver. Eu sou normal. Então, é isso mesmo. A gente tem essa dificuldade, né? De decidir fazer algumas coisas e a gente acaba adiando, às vezes por medo, às vezes por insegurança, por cansaço, por falta de fé de que aquilo que Deus está mandando a gente fazer é realmente importante. E tudo isso acaba, muitas vezes, nos afastando do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E todo mundo fala, né, que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Se é o imposto de renda, é no último dia, dia 30 de maio é o último dia. Tem gente que ainda não fez. Então, precisa trabalhar isso mais, né?
estudar para uma prova, deixa para o último dia. Eu já fui em prova que a pessoa está lá olhando o caderno na hora de fazer a avaliação, porque deixou para a última hora. Entregar um TCC, a gente tem um período e, às vezes, a pessoa se perde nas datas. E outra coisa muito importante é quando a gente tem que tomar uma decisão, solucionar um problema, e a gente vai deixando para a última hora. E acaba sendo cada vez mais difícil a gente realizar aquilo que a gente sente que Deus pediu para a gente. Né? Quem que nunca se deparou com a infinidade de tarefas sem conclusão dentro do prazo? Eu estava olhando algumas coisas que leva a isso. Por que a gente faz isso? Será que é porque a gente administra mal o nosso tempo? Será que a gente tem falta de disposição, às vezes preguiça? Será que é distração com coisas mais prazerosas? O que for, a procrastinação acaba afetando a maioria de nós. E, de acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria empresarial Trid Consult, eles falaram que 1/3 do tempo do brasileiro é realmente usado com atividades importantes. O resto, quanto tempo eu gasto nas redes sociais? A minha filha falou, e eu fui ver com ela, que o próprio celular ele faz esse registro, né? E fiquei feliz, eu não gosto de celular. Eu não uso muito. Aliás, lá em casa, as minhas irmãs às vezes brigam porque elas me ligam e o meu celular está lá no quarto e eu estou lá na cozinha, na sala, fazendo outras coisas e não vejo. Porque eu sou de uma geração que usava papel, que usava livro. Então, eu amo papel, eu amo livro, eu amo caderno, eu amo escrever. A geração mais nova não, é a tecnologia, tudo é no celular, né? E, às vezes, a gente gasta tanto tempo com isso e se perde naquilo que realmente é importante. Eu li uma pesquisa que foi feita na Turquia, que fala, que eu achei muito interessante, em 2019, que fala que os homens procrastinam mais que as mulheres. E que os motivos são diferentes. Muitas mulheres procrastinam, deixam de fazer alguma coisa por medo do fracasso. Ou porque querem fazer tão perfeito que não fazem. Eu não vou conseguir fazer como eu quero, então eu não faço. E deixo, acabo procrastinando. Os homens, eles já procrastinam e a maioria deles é por busca de risco. O que é a busca de risco? É adiar tarefas importantes em favor de atividades mais estimulantes, prazerosas, buscar situações emocionantes ou desafiadoras. Então, o homem, ele está mais interessado em emoção e aí ele não faz aquilo que é importante fazer. E, às vezes, por rebeldia contra uma ordem que foi dada. Então, é diferente. Essa pesquisa fala que é diferente, muitas vezes, das motivações dos homens e das mulheres para procrastinar. Mas o que é procrastinar? Procrastinar é adiar, deixar alguma coisa para depois, transferir a realização de algo. É quando você precisa fazer algo, mas você tem um bloqueio psicológico que faz com que você adie aquilo que está sendo pedido para você. Ao invés de fazer o que você tem que fazer, o procrastinador se deixa distrair por outras coisas, aparentemente mais prazerosas. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas tem coisas melhores que eu posso fazer, então aquilo que eu não acho que é tão prazeroso, eu deixo para depois. O procrastinador adia frequentemente as tarefas que precisam ser feitas, prejudicando a sua eficácia, porque depois ela é feita na correria, aí não é feita bem feita. Então, a gente, quando olha para a Bíblia, eu fui começar a estudar,
esse tema e eu fiquei encantada de ver quantas áreas que a Bíblia nos chama a fazer as coisas na hora que Deus nos fala. Quantas coisas a Bíblia nos chama a priorizar na nossa vida e que muitas vezes nós não estamos priorizando. Então, eu trouxe esse versículo, né, do Salmo 92, 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Como está o nosso coração em relação ao tempo que nós temos hoje? Como nós estamos utilizando as 24 horas do dia que o Senhor nos deu? Como estamos utilizando a semana que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós? A vida ela passa de forma muito rápida e a gente precisa lidar de maneira sábia com ela. Um dia ele não vai voltar, né? Hoje nós estamos aqui e às vezes Deus nos fala algo e a gente fala, depois eu faço. E talvez esse depois não chegue. Nós não sabemos do dia de amanhã. Então, nós precisamos aprender a ter um coração sábio na presença do Senhor. Esse é um motivo que a procrastinação é extremamente prejudicial para nós. Ela bloqueia a nossa capacidade de fazer o que tem que ser feito, de obedecer ao Senhor nas ordens que Ele nos tem dado. Eu queria que vocês me ajudassem um pouquinho nessa hora. Eu pensei aqui em alguns motivos de situações que a gente procrastina. Mas eu queria que vocês me ajudassem falando em que áreas vocês acham que a gente mais procrastina. Quem que pode falar uma área? Como? Devocional. Ah, depois eu faço. Ah, amanhã eu faço. E eu me alimento do café da manhã, mas eu não me alimento da palavra de Deus. Essa é uma área que é uma luta, né? O que mais, gente? Que a gente procrastina. Que a gente, é normal assim. Não ouvi, fala um pouquinho mais rápido, alto. Arrumar armário. Hoje eu ouvi alguém me contando isso, e é verdade, né? Bom, eu sou professora. E lá em casa, armário é arrumado em janeiro, tá, gente? É uma vez por ano que eu tenho tempo de arrumar. Mas então, em janeiro tem que estar na minha agenda organizado lá a semana de arrumar armário. Mas eu ouvi alguém que me falou exatamente isso. Eu tenho um armário, eu olho para ele e eu falo, preciso arrumar, e ele vai ficando, né? Realmente é uma luta, né? Arrumar armário. O que mais? Atividade física. Para quem não gosta, como eu, realmente é uma luta, né? E aí a gente tem que ser, assim, disciplinada, de ir realmente lá participar, fazer aquela atividade, né? Eu estou fazendo pilates junto com o meu marido. Eu queria que ele fizesse, mas sozinho ele não vai. Então, eu matriculei eu e ele numa academia que a gente vai os dois juntos. Ele me pega no trabalho, a gente vai direto para lá, fica até às 7 da noite, aí vamos para casa. E tem dia que não dá vontade de ir, né? Você está tão cansada que você quer ir para casa, tomar um banho e se jogar no sofá. Mas não, vamos embora, vamos fazer porque a gente precisa. Então, realmente é uma área que a gente luta muito. O que mais? Isso. É verdade, né? Então, onde que a gente procrastina? A gente deixa, muitas vezes, aquela atitude que a gente sabe que pode mudar a nossa vida. Eu confesso que, para mim, uma luta é peso, né? E eu estou num processo agora, com uma endócrina e tal, emagrecendo e tal.
E é uma luta, essa coisa de, eu preciso ir, mas eu preciso ir, vai deixando, até que uma hora você fala, não, ou eu faço alguma coisa ou eu vou ficar doente. E aí você começa. Então, eu estou nesse processo de emagrecimento. Mas eu demorei, e foi uma luta mesmo. Essa coisa de, não, vou na endócrina, não vou começar, vou fazer a sério, vou perder, vou fazer tudo que preciso. A gente, às vezes, adia a oração, né? Gente, eu tenho um caderninho de oração. Quando alguém me pede para orar, eu já chego em casa e anoto. E uma das maiores bênçãos é pôr um ok na frente da resposta de oração. Então, quando você me pede para orar por uma coisa, me lembra depois de falar que Deus respondeu. Esses dias eu fiquei tão feliz. Teve uma amiga aqui da igreja, chegou e falou, Lúcia, ora pelo meu marido, ele está sem emprego e tal. E eu estou orando, e ela chegou, Lúcia, ele já conseguiu, já está trabalhando. Aí eu vou lá e ponho um ok. E é uma bênção ver o quanto Deus responde às nossas orações. Então, vale a pena a gente interceder. Então, não deixe para depois você interceder por você ou por alguém. A leitura da Bíblia, né? Eu estou de Bíblia nova, porque a minha já estava despencando, aí esses dias eu comprei uma nova. Então, agora eu vou ler ela inteira. Eu já li 4 vezes a Bíblia inteira. E é um alvo para mim. Cada dia, cada vez, é um aprendizado novo. Cada vez que eu pego um texto da Bíblia, o Senhor fala algo novo. E é isso que a gente precisa entender, né? Que é importante para as nossas vidas. A gente não procrastinar no estudo da palavra de Deus. Precisa fazer parte da nossa rotina. Evitar conversas difíceis com pessoas que amamos. Às vezes com o marido, às vezes com os pais, às vezes com os filhos, às vezes com uma colega de trabalho, né? Às vezes com alguém na faculdade, mas a gente precisa aprender que quanto mais a gente deixa de fazer, mais aquilo nos adoece, mais nos prejudica. Então, nós precisamos entender que o que o Senhor nos fala para fazer, nós precisamos fazer no dia de hoje. Protelar sonhos por medo de falhar. Qual é o seu sonho? Com o que você tem sonhado? E o que é que você tem feito para que esse sonho realmente aconteça? Não começar hábitos saudáveis, que já sabemos que precisamos. E depois, gente, é tão bom quando a gente começa e a gente vê os resultados, né? Eu comecei há 2 meses e eu perdi 10 quilos. Então, para mim, eu estou assim, vibrando, né? Todo dia lá na academia, todo dia cuidando da alimentação. E quando você vai vendo o resultado em você, você fala, Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Então, vale a pena você não protelar aquilo que você entende que é importante para você. Não realizar aquela tarefa que sabemos que precisa ser concluída. Às vezes a gente começa a fazer um monte de coisa e não termina nenhuma delas. Então, a gente precisa de organização, de prioridades e de ir eliminando as tarefas que a gente tem na nossa vida, para que a gente não fique tão sobrecarregada que, de repente, você não está aguentando mais. Cada depois eu faço nos afasta de um futuro onde Deus quer nos usar com excelência nas mãos dele. Deus quer usar a sua vida. E Ele quer usar você hoje. Quer seja no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na igreja, com os seus irmãos em Cristo. Deus quer usar a sua vida. Às vezes, a procrastinação é resultado de preguiça. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Então, agora nós vamos começar. Alguém abre para mim aí em Provérbios 12, 24, 13, 4, Provérbios 15, 19 e 18, 19. Quem abrir em 12, 4 pode ler para a gente, por favor.
Desculpe, é 12:24. Eu falei 4, né? Me perdoa. Tá. Alguém tem uma tradução diferente? Quer ler para a gente? Alguém vai ler? Tá. A minha diz assim: as mãos diligentes governarão, mas o preguiçoso acabará sendo sempre servo. Então, se a gente está numa profissão, se a gente está num trabalho e a gente quer crescer, a gente precisa se dedicar, não é? E assim é em todas as áreas da vida. Se eu quero ser uma boa cristã, eu preciso me dedicar ao conhecimento da palavra. Se eu quero ser uma boa filha, eu preciso me dedicar num tempo de qualidade com os meus pais. Se eu quero ser uma boa mãe, eu vou precisar de um tempo de qualidade com os filhos. Né? Então, é importante isso. E o 13:4, o que fala? Então, o preguiçoso deseja e nada tem. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente sabe que é importante. Quer seja cuidar dos armários, né? Quer seja um tempo de qualidade com a palavra de Deus. Adverte também contra a preguiça e contra o relaxo. O Senhor nos chama a fazer com excelência aquilo que nós vamos fazer. Vamos lá, Provérbios 15:19. Quem que pode ler para mim? Gente, olha que versículo. Às vezes a gente está vivendo um monte de problemas, de espinhos na nossa vida, simplesmente porque a gente está adiando, deixando de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Às vezes o meu relacionamento está ruim, porque eu sei que eu preciso de uma conversa e eu não estou tendo. Né? Às vezes o meu relacionamento está ruim lá no trabalho, porque eu preciso fazer algumas tarefas que eu não estou cumprindo. Então, a Bíblia é maravilhosa. Eu estou encantada de ver quanto o Senhor nos chama a sermos diligentes na obediência e a não procrastinarmos. É muito importante. Vamos ver o 18:19. O que eu falei? 18:9. É 9, gente. Está assim, ó, na minha tradução. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Olha esse texto, gente. Quem faz o seu trabalho relaxadamente é junto daquele que destrói. Então, nós somos chamados para fazer e fazer o melhor. Como é que você tem feito tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Com empenho ou com relaxo? A Bíblia nos chama a refletir sobre isso e a não sermos irmão daquele que destrói. Tá bom? Olha, também, que tradução boa, né? Dá uma noção para a gente. Se você não faz com empenho e com zelo, acaba tendo desperdício também. A Bíblia nos adverte a não procrastinar em diversas situações. E eu achei isso tremendo, a gente olhar o que a Bíblia nos chama para fazer de imediato. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Nós não podemos bloquear esse conceito na nossa vida procrastinando. Deus tem o tempo certo para tudo. Deus te deu esse tempo hoje para você fazer aquilo que Ele colocou na sua mão e para fazer com excelência. Procrastinação, então, tem a ver com o hábito nocivo de retardar constantemente as tarefas mais importantes. O que pode ser mais importante para nós do que a nossa devocional? E quantas vezes nós estamos retardando esse tempo? A gente, às vezes, retarda também um compromisso que a gente fez aqui. A aula de domingo, eu estava aqui, foi maravilhosa, né? Foi muito boa. Até eu queria falar para ela, não sei se ela está aqui. Tá. Parabéns, viu? Foi uma bênção. Quanta coisa a gente é chamada para refletir na nossa vida e que a gente precisa assumir um compromisso com o Senhor de mudança. E, às vezes, a gente está adiando. A gente tem a consciência de que precisa, mas nós estamos deixando essa ordem do Senhor de lado, deixando o desafio que Deus tem para nós na palavra de Deus de lado. Eu tenho aprendido assim, cada vez que alguém me chama e fala, Lúcia, você pode fazer tal coisa? Eu entendo que é Deus que está me dando aquilo. Então, eu vou dentro do que eu posso, né? Claro que se eu não puder, eu não vou fazer. Mas eu vou me dispor e falar, Senhor, o Senhor trouxe isso até mim, então eu quero fazer o melhor. Então, a gente precisa ter essa noção de que o tempo hoje não pode ser desperdiçado. Quantas são as tarefas que são adiadas frequentemente, trazendo problemas para a nossa vida? Gerando crises de ansiedade, porque eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço. Fazendo com que eu perca tempo e me sinta pressionada. Gerando muitas vezes medo e pavor no meu coração, porque eu sei que tem algo que eu preciso fazer e eu não estou realizando. A Bíblia nos adverte a não procrastinar em várias situações. Então, eu quero que vocês leiam comigo, porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente olha direto para a palavra. Então, alguém abre aí para mim Mateus 5, 23 e 24. Alguém em Efésios 4, 26 e 27. Quem abrir Mateus já pode ler para a gente, tá bom? Vocês percebem que aqui o Senhor está nos chamando a imediatamente, na hora que eu lembrar que eu tenho algo com meu irmão, eu ir e me reconciliar com ele? Não é para depois, depois que acabar aqui eu vou. Não. Deixa a sua oferta. É mais importante você se reconciliar com seu irmão e depois você dar a sua oferta. É imediatamente. Não procrastine nisso. Se o Senhor está te chamando para conversar com alguém que é necessário. Ele também diz que a gente tem que chegar a um acordo, o 24, fala assim, o 25, né? Aí não pus aí. O 25, ele fala assim, entra em acordo depressa com o seu adversário que pretende levar ao tribunal. O Senhor não quer que a gente leve ninguém ao tribunal. O Senhor quer que a gente entre em acordo depressa. Resolva as pendências depressa. A Bíblia nos chama a não procrastinar nas relações que a gente precisa consertar. Da mesma forma, a Bíblia diz que a gente deve trabalhar com a nossa ira. Vamos lá, Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irada. Resolva antes. No mesmo dia. Filha, você tem um problema com a sua mãe. Vai resolver antes de dormir. Esposa tem um problema com o marido. Vai resolver antes de dormir. No meu casamento, a gente tinha esse compromisso, desde que a gente casou. Se a gente precisasse ficar até de madrugada conversando, a gente ficaria. Mas a gente não... Então, aqui fala, não se põe o sol. Então, está dizendo, não durma antes de resolver a questão, entendeu? Agora, eu acho tem situações que você não consegue, na mesma situação, você resolver no mesmo dia, mas que você, então, não procrastine naquilo. Mas o ideal é que você resolva no mesmo dia. A menos, e ó, cada situação é única, mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, estão tão irado que precisa de um tempo para respirar e depois, cada um sabe o que é, mas que tenha essa meta de não ficar irado, mas de resolver a questão. Esse é o princípio, né? Mas quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque se a gente deixar para amanhã, olha o que o versículo 27 diz. Porque senão a gente vai dar lugar para o diabo. Sabe por quê? Porque aquela ira vai aumentando no nosso coração. A gente vai ficando com raiva, a gente vai imaginando mais coisas. E um problema que era assim, ele se torna deste tamanho. Porque aquilo vai crescendo na nossa mente. Agora, se eu chego e resolvo na mesma hora, acabou. Né? Eu já tive situações no meu relacionamento que a gente discutiu e a gente, de repente, olhou um para o outro e falou, mas por que a gente está discutindo por isso? Isso não é motivo. Vamos orar e pedir para Deus ajudar a gente a acertar as coisas. Na hora, assim. Então, a gente não pode deixar para depois. Não pode deixar o diabo fazer um ninho na nossa mente e fazer que um problema cresça. Porque não é assim? Se você não resolve um problema e você deita na cama, você dorme? Aquilo vai crescendo, não vai? E a gente vai pensando e aquela coisa vai... Então, a Bíblia nos chama a resolver. Se você está perto da pessoa, se é seu irmão, se é seu pai, se é sua mãe, se é seu esposo, vá resolver. Não deixe para depois. Não dê lugar ao diabo na sua mente. Então, a Bíblia nos chama a não procrastinarmos nessa questão. A Bíblia também nos chama a não procrastinar em realizar a obra de Deus, né? O Senhor Jesus, ele fala assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. E aqui era numa metáfora. Então ele está dizendo, é hoje, é agora, não deixa para depois. Porque talvez depois não vai dar mais para fazer. E esse é um chamado para nós, de não procrastinarmos em falar de Jesus para aquelas pessoas que não conhecem e que estão ao nosso redor. Às vezes a gente trabalha o tempo todo com pessoas e essas pessoas nem sabem que nós somos cristãos, nem sabem como é o padrão da nossa vida. E a gente precisa testemunhar, a gente precisa falar do amor de Jesus para as pessoas. Não procrastine nisso. Ele também usa para exemplificar isso, né, a questão de compartilhar o evangelho com os perdidos. Saia rapidamente pelas ruas, né, vá rápido. É o tempo de hoje. As pessoas hoje estão cada vez mais distantes de Deus, não é verdade? E nós temos uma tarefa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É para mim e é para você, essa ordenança. Que a gente não procrastine nisso. A Bíblia diz que a vida é curta e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos ver aqui que Deus diz em Tiago 4, de 13 a 15, e Hebreus 3, 12 a 15. Olha esse texto de Tiago, que tremendo, gente. Alguém quer ler para a gente? Então, a gente tem que entender que a gente não sabe o dia de amanhã. Que a gente é como uma neblina que logo se dissipa. Às vezes você fica assim, eu não vou falar agora, mas o ano que vem eu falo. Eu não vou resolver isso agora, mas lá na frente eu falo. Então, eu vou primeiro fazer isso, depois eu faço aquilo que Deus está falando. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, nós não podemos deixar de resolver as coisas. Nós precisamos nos reconciliar hoje, né? E ele fala aqui no texto de Hebreus 3, de 12 a 15. Quem quer ler para mim esse texto? Tenham cuidado para que o coração de vocês não seja um coração mau e descrente, que se afasta de Deus. Pelo contrário, a gente deve animar uma outra a ouvir o Senhor no tempo que se chama hoje, para que a gente não seja endurecido pelo pecado. Se a gente não ouvir o que Deus está falando, e a gente continuar fazendo aquilo que a gente sabe que não deve fazer, a gente vai endurecendo o nosso coração. E aí a palavra não penetra mais. E aí o texto diz, né? Hoje, é hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Obedeça. Não procrastine naquilo que o Senhor está te chamando a fazer. Faça hoje. É no dia de hoje que o Senhor deseja usar a sua vida para a glória dele. Quando a gente não se reconcilia com Deus, eu acredito que aqui todas somos cristãs, mas se tem alguém que está afastado de Deus, precisa retornar ao caminho. Não endureça o seu coração. Ouça o Senhor no dia de hoje. A Bíblia nos chama para isso, para a gente ouvir a Deus no tempo de hoje. Eu vou começar esse tempo voltando um pouquinho numa pergunta que me fizeram e que uma irmã esclareceu aqui para a gente, que alguém perguntou assim, mas não é literal se pôr o sol sobre a vossa ira, né? E realmente tem algumas situações que a gente não tem como resolver no mesmo dia, né? E às vezes, até pelo nível da complexidade do problema, a gente não consegue ter uma conversa de imediato.
Então, claro que no momento assim, a gente vai deixar para um momento oportuno e vai se programar para isso acontecer, vai se preparar para que isso aconteça, né? Às vezes a gente não está nem pronto emocionalmente para ter aquela conversa. Então, eu vou me colocar diante de Deus, eu vou orar e vou falar, Senhor, mas tal dia a gente vai. Eu vou ter a intenção de resolver no meu coração. Talvez eu não consiga resolver naquele dia, porque a complexidade do problema não me permite, mas eu tenho a intenção no coração de não protelar, mas de resolvê-lo. Tudo bem assim? Ficou mais... Dá para entender que, às vezes, realmente a gente não vai literalmente resolver no mesmo dia por não ter condições. Tá bom? Jóia. Continuando nessa questão de que a Bíblia nos adverte a não procrastinar, Efésios 5, 15 e 16 diz, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que dias maus nós estamos vivendo, não é verdade? Como tem sido difícil a gente passar os dias no trabalho, às vezes na família, às vezes na escola. Que dias maus, que valores contrários nós estamos vivendo, que faz com que a gente possa realmente concordar que os dias são maus. E o Senhor nos chama a tomar cuidado com a forma como nós estamos vivendo. Que a gente não pode ser insensato, mas nós precisamos de sabedoria para aproveitar as oportunidades. Uma irmãzinha me compartilhou agora, e eu achei muito interessante, né? Estava falando com as meninas ali, que não deixe nem que seja um café com a sua amiga para depois. Né? Às vezes você programa, vamos marcar, eu gosto tanto de você, vamos marcar um tempo junto? E nada. Daqui uns tempos se encontra de novo, vamos marcar um tempo junta? E nada. E a irmãzinha que compartilhou comigo, ela estava falando que nessa questão, ela amava aquela pessoa, falou várias vezes, vamos marcar. E a pessoa acabou ficando doente e falecendo num período rápido. Então, aproveite as oportunidades hoje. Aproveite ao máximo o seu tempo. Gente, é sério isso? A gente lembra o texto que a gente acabou de ler? Nós somos como neblina, gente. Ninguém aqui vai ficar para semente. A gente não sabe. Pode ser que eu estou falando hoje aqui e amanhã não esteja mais entre nós. Eu não sei o tempo de Deus para a minha vida. É só Ele que sabe. Então, não procrastine. Use ao máximo as oportunidades que o Senhor está te dando hoje. Elas são um presente de Deus para a sua vida. Use todas as oportunidades. Quando a gente sabe que a procrastinação é um hábito nocivo, a gente pode superá-la olhando para a Bíblia. E a gente pode começar a viver uma vida que glorifique a Deus em tudo que a gente fizer. Alguém abre aí em 1 Coríntios 10, 31 e lê para mim, por favor. O que é para a gente fazer para a glória de Deus? Como é que você tem feito as coisas na sua vida? O Senhor nos chama a glorificá-lo em tudo que fizermos. Quer comendo,
quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Ele é valioso e nós precisamos utilizá-lo. Então, quando eu procrastino, eu adio a minha obediência àquilo que Deus me ordenou. É muito mais que atrasar as coisas, é uma desobediência ao que Deus mandou. Deus me disse que eu tenho que fazer e eu não faço. Eu deixo para depois. O tempo de Deus é hoje e não quando der. Quando der, eu leio a Bíblia. Quando der, eu vou orar. Quando der, eu vou visitar aquela pessoa que Deus colocou no meu coração. E o tempo vai passando. Eu não vou conseguir falar tudo. Então, tem algumas coisas que eu vou ter que pular aqui para eu chegar, pelo menos, no que eu acho que é essencial. Então, eu queria que você pensasse nessas perguntas. Para agora e pense em você. O que é que você tem adiado? Que desculpa você tem dado para não fazer aquilo que Deus tem te chamado a fazer? O que está impedindo você de agir? Você está esperando estar pronta ou você está disposta a obedecer, ainda que se sinta insegura, mas sabendo que pode depender de um Deus que pode todas as coisas? Quantos planos você tem enterrado no depois eu faço? John Piper, em seu livro Não Jogue a Sua Vida Fora, trouxe algo maravilhoso que eu queria compartilhar com vocês. A maioria das pessoas passa pela vida sem paixão por Deus, gastando a vida em discussões triviais, vivendo em busca de conforto e prazer. Não caia na armadilha de uma vida que não vale nada. Aprenda a viver para Cristo. Não jogue a sua vida fora. A cada dia, Deus lhe concede inúmeras oportunidades para viver com paixão por Deus, para fazer a diferença no mundo, para contribuir com os outros e dar honra e glória ao Senhor. Se você viver alegremente para tornar outras pessoas alegres em Deus, a sua vida vai ser difícil. Você vai correr riscos altos, mas a sua alegria vai ser completa. Lembre-se, você só tem uma vida, nada mais. Você foi feito para Deus. Não desperdice isso. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 6:20, não sois de vós mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Agora, glorifiquem a Deus com tudo que você é. Com a sua mente, com a sua boca, com as suas mãos, com seus pés. Use tudo que você tem para glorificar a Deus. Não procrastine. Para eu não procrastinar, eu preciso estabelecer prioridades na minha vida. O que é mais importante para mim? O que está sendo a coisa mais importante para mim? Meu trabalho? Meu casamento? Meu filho? Meu projeto de viajar? Não perca tempo. Estabeleça prioridades e trate cada dia da sua vida como um dia importante. O Salmo 90:12 diz isso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. A vida é cheia de escolhas.
O que é que você está escolhendo priorizar na sua vida? E para a gente priorizar com sabedoria, reconheça que você precisa dela, vinda do Senhor. Alguém pode ler para mim Tiago 1:5? Deus nos dá sabedoria liberalmente, em quantidade, gente. Não é pouca. Então, vamos buscar sabedoria no Senhor. Senhor, me ajuda a saber planejar o meu dia, a planejar minha semana, a colocar as prioridades certas na minha vida, a glorificar ao Senhor com tudo que eu faço. Desenvolva um respeito profundo por Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábia? Tema e busque ao Senhor na palavra dele. Aqui é o maior guia de sabedoria. A Bíblia é tão tremenda que ela tem orientação para cada área da nossa vida. Não tem nada que o Senhor não tenha uma direção para nós. Então, nós precisamos disso. Mantenha um relacionamento vital com Jesus. Alguém lê para mim Efésios 1:17-19? Olha que maravilha. Esse é o nosso Senhor Jesus. Aquele que tem sabedoria, conhecimento, que ilumina o nosso coração, que nos chama para a gloriosa herança, que é incomparavelmente grande, que tem poder para atuar com poderosa força nas nossas vidas. Busque um relacionamento íntimo com esse Jesus. Lembre-se, Deus tem um propósito para a sua vida. Efésios 4:6. Então, esse é o propósito. Deus te escolheu desde a fundação para ser santa e irrepreensível. Te predestinou para ser filha por meio de Jesus, para o louvor da sua glória. Tenha essa meta de não procrastinar, para que a sua obediência glorifique ao Senhor. Então, lembre-se isso. Deus deseja que a sua vida o glorifique. Não vou dar tempo de eu fazer tudo isso, então eu vou aqui para esse. Como estabelecer prioridades? A Bíblia nos chama a ter prioridades na nossa vida em todas as áreas. É só até 11, né? Então tá. Então eu não vou conseguir ler. Mas eu quero desafiar você a pegar depois lá e ler esses textos. Gente, é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada de achar e de ver que Deus tem prioridade para cada área da nossa vida. E Tiago 1 diz:
tornai-vos praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu me engano, quando eu só ouço, entra aqui, sai aqui, não está adiantando nada eu estar aqui. Eu preciso praticar o que a Bíblia nos chama. Então, nós temos prioridades para a vida espiritual. Colocar Deus em primeiro lugar. Apresentar os frutos do Espírito na nossa vida. Nós temos prioridade na vida intelectual, na vida física, na vocação, na financeira, na familiar, na ministerial, na vida social. Eu gosto muito desse texto, né? Provérbios 17 diz: o amigo ama em todo tempo e na angústia se faz irmão. Que tipo de amiga você tem sido? Quando Deus te diz para você fazer algo por um amigo, eu falo, depois eu faço. Quando um amigo mostra que não está bem, e você fala, vou orar por você. E às vezes esquece de orar. Não procrastine. Use o seu tempo com sabedoria. Como que eu saio da procrastinação para viver uma vida de obediência ao Senhor? Primeiro, eu preciso ser sensível à voz de Deus. O Salmo 193 nos chama a dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Faça isso. Peça para que Deus sonde o seu coração e permita que Ele te guie pelo caminho da verdade. Estabeleça prioridades e metas simples e reais em obediência a Deus. Se eu tenho dificuldade de leitura, eu não vou falar, Senhor, eu prometo que em um mês eu vou ler a Bíblia inteira, porque eu não vou cumprir, né? Mas eu posso dizer, Senhor, em um mês eu quero ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Ter uma meta, mas que ela seja real e que vai me levar em obediência ao Senhor. Trabalhe tranquilamente. O texto de Efésios vai falando depois sobre o trabalho, né? Que cada um tem um papel. Nossa, me deu um branco na palavra agora. O líder, né? Que ele tem que cuidar dos seus liderados. O servo, fazer isso como para o Senhor. E o nosso trabalho precisa ser um trabalho que mostre que nós somos do Senhor. Com responsabilidade, com excelência, com verdade. Aproprie-se da palavra de Deus. Você pode ter disciplina e foco e clareza, porque o Espírito Santo está em você. João 16 diz isso, eu enviarei para vocês o Consolador que estará para sempre em você. Peça para que o Espírito Santo te capacite. Encontre uma forma de apoio. Se você precisa de ajuda, peça ajuda para um amigo cristão, né, gente? Por favor. Um conselheiro, a gente tem uma bênção aqui nessa igreja, que são tantos conselheiros que a gente pode buscar ajuda. Um discipulador, alguém que pode investir e discipular a sua vida. Alguém a quem você vai prestar conta. Mas busque ajuda. Ore antes de começar. Peça direção e foco ao Senhor. E entregue a área que você tem procrastinado nas mãos do Senhor. Esse é o desafio para nós. Pensando aqui para terminar, daqui a pouquinho. A causa principal da procrastinação é sempre a mesma. Fazer aqui e agora o que me dá prazer e deixar para depois aquilo que é prioridade ou importante. Deixamos para depois, para a última hora, aquilo que deveria ser a nossa prioridade, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Eu sei que cada um tem uma rotina, cada um tem um tempo de vida, né? Hoje eu tenho um tempo que eu não tenho mais ninguém em casa, só eu e o Gil. Então,
E eu acordo, ele já saiu. E eu tenho o privilégio de poder acordar e gastar um tempo sozinha lá no meu escritório, com uma caneca de café e a minha Bíblia, e buscar o Senhor. Isso é um presente, porque ainda ouço passarinhos cantando lá fora na minha janela, e eu agradeço todos os dias. Eu sei que às vezes a sua rotina está tão cheia, mas priorize o tempo com o Senhor. Não procrastine nisso. A Bíblia oferece orientação clara para a gente combater a procrastinação. Se a gente seguir os exemplos das Escrituras, se a gente planejar com sabedoria, a gente vai ir buscar a ajuda do Senhor. Nós podemos viver vidas produtivas e alinhadas com os propósitos de Deus. O que é que o Senhor tem te pedido e você tem adiado? O que é que tem te impedido de obedecer de imediato aquilo que o Senhor tem te pedido? Então, para terminar, tem um tempinho assim, eu trouxe uma aplicaçãozinha prática. Queria que você pegasse aí um papelzinho ou seu celular e você estivesse se avaliando hoje. Que área você tem procrastinado? E anotar aí. Que tarefa que você tem adiado e que você precisa cumprir? E pensa um pouquinho, por que eu tenho adiado? Por que eu tenho procrastinado? Reconhecer isso é o primeiro passo para a gente mudar. A gente entender que a gente tem adiado a tarefa e a gente entender por que é que a gente está fazendo isso. Por que eu estou adiando? Pensando nisso, defina metas claras e realizáveis. Se uma tarefa é muito grande, divida em partes. Nas férias eu fico em casa, porque hoje eu trabalho e eu fico em casa. Então eu faço um esqueminha e eu ponho lá cada área da minha casa que eu quero organizar no dia que eu quero trabalhar aquilo. E é maravilhoso, que termina a semana, eu fiz tudo o que eu planejei, mas eu planejei. Então, a gente precisa planejar. A gente precisa estabelecer metas realizáveis para a gente. Faça uma lista, se tem muita coisa. E ponha o que é prioridade, o que é mais importante de tudo que eu pensei. Faça cronogramas, tal dia, tal, eu vou fazer, e se organize. Peça a Deus sabedoria e força para superar a procrastinação. Ore. A oração é fundamental para você manter-se diligente nas suas tarefas. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não está sozinha. O Senhor está com você. Faça do altar o seu renovo de força todos os dias. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Faça de hoje o seu ponto de partida. Com a ajuda de Deus, você pode superar qualquer desafio, principalmente a procrastinação, e ser uma bênção, instrumento de glórias para o Senhor. A gente não tem um tempinho que eu queria terminar a gente orando. Abaixa a sua cabeça e fala com o Senhor, se Deus falou alguma coisa ao seu coração nessa aula, se Ele constrangeu o seu coração em relação a alguma coisa que você precisa fazer, que você tem procrastinado, coloque-se no altar do Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, me dê coragem, me dê sabedoria, me dê disposição de obedecer imediatamente ao que o Senhor tem
falado ao meu coração. Senhor, o Senhor conhece cada uma de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, os nossos desafios. O Senhor conhece a área em que nós temos procrastinado. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da intervenção do Teu Espírito, nos motivando, nos capacitando, nos dando sabedoria, Deus, para cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Não nos deixe procrastinar, Senhor. Não nos deixe dizer, depois eu faço. Mas nos dá espírito de ânimo, de disposição, para cumprir hoje a tarefa que o Senhor nos tem chamado. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos mostra que não devemos procrastinar. Que o tempo é hoje, o tempo do Senhor é hoje, e nós queremos te obedecer. Por isso, atua nas nossas vidas, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. E para finalizar o desafio, eu queria que você se dispusesse mesmo diante do Senhor a cumprir nesta semana alguma coisa que o Senhor te chamou a fazer. Tá? Então, o Salmo 143 diz isso. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom e me guia por terra plana. Confie no Senhor e dependa dele. Aqui eu vou deixar algumas referências do material que eu usei. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e que Deus nos abençoe.